Olá, queridos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar do brócolis sim, mas vai ser totalmente diferente de tudo que você já andou vendo por aí. Sabe por quê? É que o brócolis tem sido objeto de muitas pesquisas científicas e os estudos comprovaram que o seu consumo está ligado totalmente à prevenção e ao tratamento de diversas doenças, como diabetes tipo 2, a hipertensão e o mais importante, ele é um poderoso aliado na luta contra o câncer. Não são as pesquisas falando de extratos do brócolis, muito menos do isolamento de substâncias. E sim, nós estamos falando do próprio alimento vivo. E tem mais, se você é mulher, você tem que assistir esse vídeo até o final, porque ele vai ajudar você a diminuir a chance de desenvolver o câncer de mama, o câncer de ovário e outros que estão relacionados ao estrógeno, que é um hormônio que nós produzimos e ele aumenta quando a gente toma a pílula ou quando fazemos a reposição hormonal. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Antes, rapidinho, eu vou pedir para você soltar aquele like e se inscrever no nosso canal, porque é com seu like que o YouTube entende que esse vídeo é importante para recomendar para mais pessoas. E o seu like também me ajuda a produzir conteúdos interessantes para você. Se você já colaborou com o like, então muito obrigada. O brócolis tem uma mágica diferente dos outros vegetais. As crianças são super resistentes em comer vegetais, mas o brócolis, mesmo sendo um vegetal crucífero, mesmo sendo verde, mais do que o Hulk, ele é a sensação da galera. Você já reparou nisso? Estudando a fundo as qualidades do brócolis, dá para entender que, instintivamente, as crianças gostam dele, porque é uma forma de garantir a sobrevivência da espécie, mesmo que inconsciente. Sabe por quê? É que ele tem muitas substâncias bioativas que contribuem para a saúde do nosso corpo. Vem cá, conta pra mim, qual que é a sua verdura ou legume predileto? Ele é rico em fibras solúveis, que melhora o funcionamento do seu intestino e ajuda a equilibrar a flora intestinal. E as suas fibras também são responsáveis por abaixar o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Ele é rico em vitamina C, que ajuda no aumento da imunidade e também tem antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce das células. E ele tem selênio, que ajuda a dar energia para as células, além de melhorar o seu humor e combater a depressão. Ele é rico em componentes bioativos que deveriam, gente, ser chamados de Liga da Justiça dos Antioxidantes. Sério! Coloca aqui, Giba, ou aqui, os super-heróis da Liga da Justiça. Sabe por quê? É que aqui no brócolis você encontra o glicosinolato, que é um tipo de Superman em pessoa. E você encontra o Batman também, que é o sulforafano. É que eles não são só um composto presente no brócolis, não. Eles detonam as células cancerígenas, correm atrás delas e as exterminam, além também de proteger o sistema digestivo e o seu sistema cardíaco. Nesse universo do brócolis tem a Mulher Maravilha dos antioxidantes, que é o indol 3-carbinol, que ajuda a equilibrar os níveis hormonais e essa substância ajuda a reduzir o risco de diversos tipos de câncer, de ovário, de útero, de mama, porque abaixa o estrogênio do nosso organismo. E as evidências científicas já revelaram que o brócolis pode melhorar até a saúde sexual da pessoa e a saúde reprodutiva. Dá-lhe brócolis aí, pessoal! Quem está me acompanhando, nos vídeos sobre melhoria da vida sexual já sabe das dicas, E eu tenho vídeo falando sobre a beterraba, vídeo falando do pepino e agora somando conhecimento, porque o brócolis está entrando na sua lista. Depois, pessoal que não assistiu, vou recomendar para vocês que assistam no final desse vídeo. O brócolis também tem o poder de prevenir danos ao DNA e a disseminação metastática do câncer. Quer dizer que ele previne o câncer maligno e previne que ele se espalhe pelo corpo. E ele ajuda a evitar uma doença chamada linfoma. Você já ouviu falar? O linfoma, pessoal, acontece quando os linfócitos e os seus precursores que moram no sistema linfático que deveriam estar protegendo o corpo contra os ataques de bactérias e vírus e outros, quando eles mudam de lado e de mocinhos eles viram bandidos e se transformam em malignos, crescendo de forma descontrolada e contaminando todo o sistema linfático. Presta atenção no que eu vou dizer agora, que é um dos pontos mais altos do vídeo, hein? A chave para a prevenção do câncer e o tratamento do câncer é impedir que as células tumorais se multipliquem de forma desenfreada e permitir que as células saudáveis cresçam em ritmo normal, certo?
coisa que a radioterapia e a quimioterapia fazem em partes. Matam as células cancerígenas, mas também destroem as células saudáveis sem distinção alguma. E uma pesquisa realizada na Universidade de Yale acompanharam mais de 500 mulheres com linfoma não Hodgkin. E as que começaram o estudo ingerindo pelo menos 3 porções de legumes e verduras todos os dias tiveram um índice de sobrevivência de 42% melhor que as que ingeriram menos verduras. E as verduras cruas e cozidas e frutas cítricas dão maior grau de proteção contra o câncer. Você sabia disso? Assim como o brócolis, a couve-flor, o repolho, a rúcula, o rabanete, a raiz forte, todos têm sulforafano. Lembra do Batman da história? Que é um componente capaz de limitar a disseminação do linfoma. Deu para entender? Infelizmente, os estudos revelaram que o câncer é a segunda causa de morte da população mundial. E por isso que o nosso trabalho aqui nesse canal é falar para você soluções além das convencionais. Passar alternativas naturais, baseadas em estudos e pesquisas científicas para contribuir com os seus tratamentos tradicionais. Agora, conta pra mim, você ou alguém da sua família está passando por essa doença? Deixa aqui para mim nos comentários para que eu possa fazer mais vídeos como esse. O brócolis também tem uma substância antioxidante, pessoal, chamada isotiocianatos. E junto com o selênio, as pesquisas já comprovaram que são muito eficazes para desintoxicar o corpo de compostos cancerígenos. Deu para entender de novo? Quer dizer que comendo o alimento certo você consegue limpar o câncer do seu organismo. Por isso que quanto mais verduras você puder consumir, principalmente da forma crua, mais isotiocianatos você vai obter para ajudar a limpar ou prevenir o câncer. E os sulforafanos do brócolis também ajudam a prevenir as úlceras estomacais, porque possui propriedades antibacterianas que combatem até o Helicobacter pylori, a chamada H. pylori. Então, se você tem H. pylori com certa frequência, já sabe o que você tem que fazer para impedir essa recidiva, né? E o brócolis também tem agentes que combatem doenças inflamatórias, como a artrite, a asma e a inflamação do intestino. Agora, pesquisas científicas apontaram que os sulforafanos presentes no brócolis e nos vegetais crucíferos também conseguem diminuir o risco de câncer coloretal e a reduzir o risco de desenvolvimento de pólipos. E outra pesquisa também já concluiu que o consumo diário do extrato de sulforafano presente no brócolis pode ajudar a melhorar a saúde do fígado, reduzindo a acumulação de gordura e melhorando a função hepática. Então é indicado para quem tem esteatose hepática. Agora, atenção mulheres, maridos que amam as suas esposas e filhos que amam as suas mães. Lembra da Mulher Maravilha que eu falei antes? O indol 3-carbinol? Claro que não, né? Esse nome não é de Deus, né? Mas o que ele faz é... Vamos chamar de Mulher Maravilha então, tá bom? E essa substância presente no brócolis reduz os níveis de estrógeno do organismo. Ué, doutora, e isso é bom? Sim, pessoal, é muito. E que quando as concentrações de estrógeno estão elevadas, ele pode induzir a diversos tipos de câncer, como câncer de ovário, de útero, de mama, endometriose, síndrome do ovário policístico. Acontece que o estrógeno é um hormônio sexual feminino que regula o ciclo menstrual, ele desenvolve os órgãos reprodutivos femininos e também trabalha na densidade óssea. O problema é que quando a mulher faz uso de pílulas anticoncepcionais ou faz terapia de reposição hormonal, os níveis de estrógeno eles se elevam no organismo, que pode levar a um maior crescimento celular das células mamárias ou de outras origens e acarretar o desenvolvimento de células cancerosas. Muitos estudos manifestam a sua preocupação em relação às terapias hormonais, tanto com pílulas anticoncepcionais, porque estão claramente induzindo um aumento significativo do câncer de mama, de ovário e de útero. Agora, abre parênteses, vamos lá? Existe um pensamento de uma determinada classe médica que orienta ou ordena a mulher a fazer reposição hormonal e insiste que o uso da terapia hormonal vai impedir as chances da mulher de ter câncer, principalmente nos postos de saúde e pessoas que não têm muito acesso à informação. Então, para falar a verdade, tudo isso é uma bagunça, mas como eu sempre pergunto a você, para você refletir sobre essa questão, o que é mais vantajoso para as grandes indústrias? Fazer terapia hormonal com medicamentos orientados, né, à venda, ou comer brócolis diariamente ou outras verduras, alimentar-se bem, controlar os hormônios, não consumir nada da indústria farmacêutica para a reposição hormonal?
Mais uma vez, você já viu uma multinacional de brócolis por aí vendendo a cura? Então, eu estou aqui mais uma vez fazendo uma observação a respeito de como são as coisas no mundo industrial e na medicina da doença. Não quer dizer que você vai parar de tomar a sua pílula, mas eu quero que você preste atenção no quanto de estrógeno você está ingerindo e como é que está a sua saúde, a saúde do seu familiar fazendo esse tratamento. Será que não tem algumas coisas ou métodos melhores? Tá bom? Fica a dica. Muitas pílulas anticoncepcionais já mudaram até as suas formulações com uma concentração menor de estrógeno, mas ainda assim são capazes de elevar os níveis. Tudo isso, o que tem a ver o brócolis com essa história toda, né? Acontece, queridos, que o indol 3-carbinol, a tal Mulher Maravilha, presente no brócolis e em outros vegetais crucíferos, ele é convertido em um outro composto chamado dindolilmetano, DIN para os íntimos, e ajuda a diminuir os níveis de estrógeno. Isso só acontece porque o DIN atua no fígado, estimulando a produção de enzimas que ajudam a metabolizar e eliminar o excesso de estrógeno. Olha que beleza! Então, o resumo da ópera toda, tá? Você deve fazer o consumo diário de brócolis, certo? Couve-flor, repolho, todas as verduras que puder consumir ao máximo para baixar o nível de estrogênio do seu organismo. E para fechar esse assunto, um estudo nos Estados Unidos incluiu 16 mil mulheres na menopausa, que foram randomizadas para receber a terapia hormonal com estrogênio e um placebo. Mas o que aconteceu foi que o estudo foi interrompido muito antes da sua conclusão em 2022, depois que os resultados preliminares mostraram um aumento significativo do risco de câncer de mama e outros eventos adversos em mulheres que receberam a terapia hormonal com estrogênio. Falar mais nada, né? E aí, todo mundo pode consumir o brócolis, certo? Apesar, gente, dele ser seguro para a maioria das pessoas, algumas são alérgicas ao brócolis, podendo vir a ter falta de ar, coceira, inchaço, dificuldade para respirar, então atenção aos sintomas, tá bom? Atenção também para quem faz uso de anticoagulantes. Devem evitar o consumo excessivo de brócolis porque ele tem muita vitamina K, que é coagulante sanguínea, tá bom? E pode fazer uma interação medicamentosa. Outro grupo que deve consumir com moderação é o pessoal aí que tem risco de ter pedras na vesícula ou pedras renais, porque como toda verdura, ele é rico em oxalato e isso contribui para a formação dos cálculos. E aí vem a pergunta, quanto podemos consumir? Alguns estudos sugerem que o consumo de meia xícara de brócolis por dia pode ajudar na prevenção do câncer. Agora presta atenção que eu vou passar uma dica de ouro para você. Uma forma padrão de utilizar é cozida no vapor ou semi-refogado, certo? Para falar a verdade, coisa que você não vai ouvir de ninguém é que o brócolis tem as suas maiores propriedades cru, isso mesmo. E ao aquecer ele perde parte. Mas agora vem a dica de ouro mesmo. Para não perder as propriedades importantes, o brócolis deve ser cortado na tábua e você deve esperar uns 40 minutinhos antes de preparar. Porque assim como o alho, esse tempo é necessário para se formar uma substância que bloqueia a perda dos nutrientes com o calor. É isso aí. Mas se não der para esperar, um negócio tem que ir para a panela agora ou nunca, então o que você vai fazer é muito mais fácil. Você vai colocar no brócolis uns temperinhos que eu vou falar. Cúrcuma, o açafrão da terra, gengibre, alecrim, né? Orégano, manjericão, sálvia. Eles têm o poder de impedir a perda dos agentes importantes para o nosso organismo, porque são ricos em antioxidantes. Eles atuam bloqueando a perda desses agentes benéficos e vão aumentar o poder antioxidante e as defesas do que você está comendo. Legal? Para quem chegou até aqui, deixa para mim nos comentários uma frase positiva. Eu sou luz, sou vida, sou agente da minha própria saúde. Para você que ficou comigo até agora, eu quero te passar uma frase inspiradora. Um rio corta através de rochas, não por causa da sua força, mas por causa da sua persistência. Essa frase destaca a importância da perseverança e da determinação para superar os obstáculos. E frente às suas dificuldades, seja o rio e não o machado, frente às suas tristezas, seja o rio manso e não o pranto, frente ao seu karma, seja o rio de serenidade e compreensão e não a rocha. A rocha dura sempre perde, para a água mole, de coração manso e espírito brando.
Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, compartilhem. Um beijo e até a próxima!